Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. Eu sou o pastor Edgar Radeski, ministro do Evangelho na Igreja Brasil para Cristo, aqui em Erechim. E hoje temos mais uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. As empresas que estão oportunizando essa programação são elas: Barbearia Molina, cuidando do seu visual; Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura; e Boa Vista Comércio de Equipamentos, academias em geral. Como empresas de apoio, estão conosco Sebem Imóveis e Moda Vírus. Com fé, é possível. O ser humano é cercado de diversas situações. Boas notícias e também momentos duros, em que nos leva a meditarmos, avaliarmos o porquê daquela situação. Com isso, quero fazer uma pergunta. Sua meditação agrada a Deus? Vamos ler um texto da Palavra do Senhor que encontramos no livro de Salmos, número 19, verso 14. O texto nos diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Também desejo ler no livro de Josué, no capítulo 1 e o verso 8, onde o texto nos diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Podemos ver o quanto é importante e desejável que as nossas palavras e pensamentos estejam de acordo com a palavra e a vontade de Deus. O texto diz, literalmente: permita que aquilo que eu falo e aquilo que o meu coração murmura sejam a ti um prazer, Senhor. A aceitabilidade de nossas palavras diante de Deus está condicionada à coerência entre aquilo que falamos e aquilo que o nosso coração sente ou pensa. A verdade desse texto nos impede a falar sempre palavras que confirmem o que cremos sobre Deus, o seu amor e o seu poder. Se cremos, todavia, contradizendo essa crença com palavras negligentes da nossa boca, isso é inaceitável aos olhos de Deus. Alguém poderá perguntar: mas, pastor, em que momentos eu poderia meditar? Por exemplo, perdeu o sono? Medite. No livro de Salmos 63:4, a Bíblia diz: a minha alma se fartará, a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. Juntamente com a oração e a leitura da Palavra de Deus, devemos procurar concentrar nossos pensamentos nele, de dia e de noite. Lembrar de Deus não nos deve ser algo casual, mas uma prática constante. Nada seria melhor do que se nosso primeiro pensamento da manhã e o último da noite fossem a respeito da sua graça, caráter, amor e plano para a nossa vida. Fica a dica: se não conseguir dormir direito à noite, não reclame, não murmure. Pode ser o próprio Deus te chamando para orar. Então, dirija tua mente e coração a Deus. Apresente tuas intenções e planos para que tudo aconteça do jeito certo. Porque, acredite, existe sim um jeito errado de fazer as coisas. Sabe qual? Quando tomamos decisões
avançamos em projetos sem antes pedirmos a direção e bênção de Deus. Uma outra situação para meditar nas Escrituras é quando for caluniado, desprezado. Medite. O salmista testifica que sofreu muita zombaria, desprezo e calúnia no seu empenho de viver uma vida santa, conforme a palavra de Deus. Essa oposição, porém, não o impediu de seguir o caminho de Deus. Hoje, quem é fiel a Cristo e a sua palavra, também deve antever que será criticado e ridicularizado. Poderá ser chamado de legalista ou até fanático pelos que se conformam com os padrões mundanos da sociedade ímpia que vivemos hoje. Medite naquilo que é puro. A Bíblia diz também assim: finalmente, meus irmãos, tudo o que é de verdade, tudo o que é de respeito, tudo o que é certo, tudo que tem pureza, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nessas coisas devemos meditar. O meu desejo é que essas virtudes sejam as razões da nossa meditação e que sejam inclusas em nossa conduta diária. Devem ser substituídos os vãos pensamentos da sensualidade, o lucro e a fama mundanos, buscando cuidadosamente aquelas coisas que contribuem para o bem das nossas almas imortais. Um outro conselho maravilhoso que nós podemos ver através da Bíblia Sagrada é meditar antes de responder. Lá em Provérbios 15, 28, a palavra do Senhor nos diz: o coração justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Aqueles que temem a Deus ponderam suas respostas. Os ímpios não pensam antes de falar porque não se importam com as consequências de suas palavras. É necessário falar, mas é importante pensar primeiro. Você planeja cuidadosamente o que vai dizer ou despeja seus pensamentos sem qualquer preocupação com o impacto que poderão causar? Medite suavemente. A meditação é uma combinação de revisar, repetir, refletir, pensar, analisar e até mesmo desfrutar. É uma atividade física, intelectual e emocional também. Existem muitas maneiras de meditar na palavra de Deus. Entre as possibilidades, eu quero mencionar algumas delas. Dedicar tempo a ler um versículo ou um trecho bíblico repetidas vezes. Começar a memorizar tudo ou em partes. Escutar, aquietar o coração para deixar o Espírito Santo falar por meio da palavra de Deus. Pensar como o texto se encaixa na minha vida com o restante que a Bíblia está ensinando em grandes ou situações tão pequenas. Ficar emocionalmente envolvido, permitir-se sentir o que Deus sente, os desejos que expressou nas suas palavras. Avançar na meditação para a aplicação, ligando dessa forma pensamentos com ação. Pensar sobre como a veracidade e o poder da palavra de Deus devem influir no seu comportamento. Quando nos dedicamos a meditar na palavra, Deus nos ajuda de forma extraordinária. Na nossa mente pequena, às vezes pensamos que Deus não pode fazer ainda grandes coisas, mas Deus sempre está pronto para nos ajudar. Ele ajuda os cansados e sobrecarregados. Eu não sei se é a tua situação. Cansados da vida, dos problemas, das dificuldades. Há uma carga pesando em sua vida? Deus quer dar o alívio imediato.
Deus se preocupa sim com sua vida cansada, sem ter esperança, sem ter paz. Ele vai te tirar agora esse peso que atrapalha até mesmo de você caminhar, de você avançar. Jesus tem poder e ajuda os sobrecarregados, os oprimidos. São aqueles que sofrem opressões tanto do mundo como das pessoas. Jesus agora vai tirar esse peso, essa opressão, e você vai dormir em paz, tranquilo. Como prego há muitos anos, eu quero destacar que há poder no sangue de Jesus, o sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. E através do sacrifício de Jesus, doenças serão eliminadas. Você que está perturbado por espíritos malignos é liberto agora mesmo, pois tudo isso acontece de verdade, mediante a fé que temos no Cristo vivo. Talvez eu esteja me dirigindo a pessoas decepcionadas e amarguradas. Todos se decepcionam com alguma coisa na vida, mas Jesus nunca decepciona ninguém. Decepção é a desilusão, é o desengano, é o caído. A amargura é a tristeza colocando suas garras e invadindo o coração da pessoa, deixando raízes profundas na alma. Seja qual for a decepção que abalou a sua vida, a sua fé, isso pode ser curado agora mesmo através de uma decisão. Que decisão? De entender e crer que Deus te amou de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus, para que toda pessoa que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando o Espírito Santo tem espaço no coração, a pessoa é convencida das verdades bíblicas e acontece o arrependimento, o início de uma nova vida. Dentro dessa nova vida, que não é apenas religião, a pessoa começa a meditar na palavra e a desfrutar da paz que excede todo entendimento humano. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que Deus ajudou Ruth, Ana, Elias. Vemos que Jesus ajudou o paralítico de Betesda, então ele vai ajudar você também. Talvez você esteja desesperado e aflito. Pessoas que perderam a vontade de viver, a esperança de acreditar em alguma coisa. Ele viu Daniel na cova. Ele viu 3 jovens lançados dentro da fornalha ardente e encontrou com eles para mostrar que ele é Deus. Ele viu as multidões como ovelhas sem pastor. Ele viu o choro de Agar no deserto. Com certeza, ele está vendo a sua dificuldade e está pronto para ajudar todo aquele que der sinal que precisa. Como assim sinal? Justamente, Deus ajuda quem manifesta que deseja a sua ajuda. Se você está assistindo esse programa e está vivendo um tempo de aflição, está doente, depressivo, eu quero dizer que Deus não irá na sua casa bater 3 vezes a sua porta, pedindo se você, por acaso, precisa de alguma coisa. Não, não é assim. Ao contrário, você precisa sair desse quarto, sair dessa inércia e procurar uma igreja, um pastor, um líder espiritual para orientar a sua vida. E o detalhe, essa pessoa precisa te orientar pela palavra de Deus. Quantas pessoas que vemos hoje em dia, boazinhas, certinhas, cheias de boas obras, mas perdidos, sem salvação. Obras de caridade não salvam uma pessoa. Somente a fé em Jesus Cristo que salva, perdoa e concede vida eterna. O fato de uma pessoa ser bem caridosa, como um fruto da fé em Cristo, isso sim
é um exemplo a ser seguido e observado. Quando lemos a Bíblia, meditamos nela, não há sombra de dúvida quanto à comunhão com Deus, quanto ao caminho que cada um está caminhando. Uma coisa é você ouvir alguém falar e gostar. Outra coisa é você comparar, confrontar se o ensino que você tanto aprova, obedece, se condiz com a palavra de Deus. Nenhum ensinamento, nenhuma prática de vida que sua fonte não proceda das Sagradas Escrituras são boas para nós. São ensinos que devem ser abandonados, desprezados. Tudo o que Deus tem para orientar alguém está escrito na Bíblia. E isso vem lá do início, desde a criação do homem. Não tem erro. É só você meditar na palavra e todas as mentiras semeadas em seu coração serão arrancadas. No que você tem meditado? Na crise mundial? Na Lava Jato? Na maneira como o governo está conduzindo a nação? A Bíblia diz: não se afaste da tua boca, da tua mente, do teu falar, as palavras da Bíblia Sagrada. Medita nela dia e noite, e assim sua vida será conduzida com equilíbrio, prudência, e os frutos produzirão alegria, saúde e grandes realizações. Por mais difícil que seja uma situação, nunca deixemos de acreditar no amor de Deus, pois se Ele quiser, nos mostrará uma saída diante de qualquer situação. Amém? Vamos orar nesse momento? Querido Deus, muito obrigado por Tua palavra, este livro maravilhoso que temos à nossa disposição para meditarmos todos os dias, no meio da semana, nos finais de semana, à noite, madrugada ou pela manhã. Muito obrigado, Deus, pois através da Tua palavra, através da meditação, nós podemos trazer vida abundante ao nosso coração, aos nossos sentimentos. Eu oro abençoando nesse momento os milhares de telespectadores que estão ansiosos, aflitos, abatidos por situações de adversidade. Eu oro abençoando para que haja cura, para que haja livramento, para que brote uma fé vívida, verdadeira nessa família toda, querido Deus. Repreendo toda incredulidade, toda descrença e peço para que a Tua presença, Deus, encha os corações de amor, de sabedoria e muita alegria em viver a palavra que a Tua Sagrada Escritura traz a todos nós através da pregação do Evangelho. Muito obrigado, querido Deus. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos que nos acompanham, a todos que estão sempre orando pela equipe do programa Com Fé é Possível. E eu tenho um convite muito especial para você, para a sua família, para os seus amigos. Você que sabe de um amigo, de uma família que está passando o pior momento, convide ela. Convide. Vamos comigo lá na Igreja Brasil para Cristo. Vamos ouvir o pastor Edgar. Pode ser numa quinta-noite, 20 horas, ou aos domingos, 19h30. Nós estaremos de braços abertos para receber você, para poder transmitir uma palavra de Deus ao seu coração, orar por você, gerando, quem sabe, uma nova esperança, uma nova alegria, uma motivação maior para viver. O endereço está aqui na tela. Também temos o telefone para você que deseja entrar em contato conosco através do WhatsApp, que você possa participar, interagir conosco e abençoando também toda a equipe do programa Com Fé é Possível. Um abraço carinhoso e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Tchau. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário.
Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.